Romanos capítulo 5, irmão, vamos lá. O tema de hoje é: você se sente salvo? Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Deixa eu só ver você. Tem alguém nos visitando? Levanta sua mão. Tem alguém? Amém. Então tudo da casa já, né? Glória a Deus. No meio desse tempo todo da pandemia, nós fomos agregando pessoas. E hoje ele já fala que nem é visitante mais, já é da casa. Sejam bem-vindos sempre aqui, vocês que são da casa. Vocês são uma bênção. Amém. Olha o que diz aí: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Esses dois versos aí. E a pergunta, o tema da mensagem é uma pergunta: você se sente salvo? Se eu perguntasse para você: você se sente salvo? O que você responderia? Você se sente salvo? Saiu um amém bem no fundo. Você se sente salvo? De verdade mesmo. Essa pergunta veio de uma palavra, como certa vez, eu não me lembro se eu estava casado, ou se na época minha de solteiro, quando eu fui à praia e eu acabei assistindo um salvamento. Você estava comigo quando eu assisti um salvamento de um garoto lá? Você não estava? Não vai me lembrar? Amém. Eu sou mais novo, né? Eu lembro mais fácil. Bem mais nova não fica velha, irmão. A gente vai branqueando o cabelo. As mulheres tomam alguma coisa que não fica velha, né? Graças a Deus. Então eu não me lembro se era quando eu estava um pouco mais jovem, quando eu ia à praia, ou se eu estava com a família e de repente eu estava numa parte lá na praia. Alguém começou a gritar que alguém estava se afogando e começaram a gritar. E aqueles salva-vidas que ficam espalhados, às vezes ficam um pouco longe, alto, e demorou um pouco, o pessoal gritava cada vez mais forte. De repente, eu falo isso porque aquilo ficou gravado na minha mente. De repente o salva-vidas saiu correndo. Eu tinha aquela impressão do que Jesus fez, andou sobre a água. Por um bom tempo, antes dele nadar, ele começou a caminhar sobre a água, um pouco de força, para que depois ele ganhasse distância, para depois ele começar a nadar. Nadou até onde estava aquela pessoa que estava se afogando, trouxe um jovem para fora. Enquanto ele estava trazendo, o pessoal gritava: você demorou demais. E o jovem estava desacordado, as pessoas gritavam: você demorou. E o rapaz insistia, fazer uma massagem cardíaca, teve que fazer respiração boca a boca. De repente, a hora que ele fez, o garoto solta um pouco de água no canto da boca. E tem um pessoal que fica: ele está bem. Mas ainda tinha um pessoal que começava a gritar e falar que ele se demorou demais e que podia ter morrido. Eu não sei se era da família. De repente, no meio da multidão, alguém abriu assim, disse: espera aí, deixa eu falar para ele. Olhou para aquele garoto, disse: você se sente salvo? O menino levantou a mão, falou: eu me sinto. Ele disse: vamos aplaudir esse salva-vidas, o menino está salvo. Você se sente salvo? Então, graças a Deus, o Senhor encontrou você. O Senhor encontrou você. Há um aplauso do Senhor em nome de Jesus. Aplaude aquele que salvou eu e você. Não importa se parece que demorou, não importa se você falava: mas demorou demais, parece que eu tinha que ter parado algumas coisas. Mas Ele te encontrou. Mas você pode falar assim: salvo do quê? Você já fez essa pergunta? Você se sente salvo? Você acha que salvo do quê? Quem arriscaria? Você é salvo do quê? Pode falar, quem arriscaria? Do que você é salvo? Do quê? Visões, salvo de visões? Prisões, salvo de prisões. Aí entendi. Amém. Alguém arriscaria mais alguma coisa? Salvo da ira de Deus. É isso que a Bíblia diz. Romanos, você está Romanos 5 aí? Olha o que diz aí, Romanos 5 verso 9. Diz exatamente isso, ó. Romanos 5 verso 9. Muito mais agora que fomos justificados por seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Mas peraí, irmão, eu sei que Deus é amor. Eu nunca ouvi falar que Deus nos salvava da sua ira. Salva dele mesmo. Sabe como que é isso, irmão? É aquela história daquele pai que ele era juiz. E sendo juiz, ele descobriu que ele ia ter que sentenciar o próprio filho, que o filho estava traficando e fazendo crimes. E ele foi colocado na mesa dele.
E a hora que chegou o dia da audiência, o filho lá como réu, ele analisa todo o processo e declara o filho culpado e joga uma pena muito grande e ali uma fiança para pagar muito grande. O filho começa a chorar, sabendo que não tem condição. O pai sai, tira a toga, passa a mão na carteira, vai até o oficial, paga a fiança, abraça o filho e diz: vamos embora para casa. É exatamente isso que Deus fez. Um dia ele estava aqui já nesse mundo. Um dia ele, como o Pai, o Todo-Poderoso, o juiz dessa terra. Um dia ele viu eu e você penalizando com muitas prisões, como disse o nosso irmão Rubim, e tantas coisas. E disse: alguém, Satanás nos sentenciou com algo muito duro e nós não tínhamos como pagar. Ele vai lá, tira a toga de juiz e vem aqui como o Cordeiro de Deus, desce até a mim e você e paga o preço no meu e no seu lugar e sai abraçando, carregando a nós. Isso já aconteceu uma vez. Eu quero dizer um negócio para você. Toda vez que ele salva alguém, acontece. Mas vai chegar o último dia que não vai acontecer novamente. Ele não vai estar mais vestido de cordeiro naquele último dia. Era sobre isso que eu quero falar com você. Ele vai estar vestido de juiz naquele dia. Ele ainda está vestido com a roupa do cordeiro. Mas naquele último dia eu quero falar de salvação com você. Salvação é algo muito mais amplo, que não se limita somente em você ter um encontro com Cristo. Ela é muito mais que isso. Toda vez que alguém recebe a Jesus no seu coração, naquele momento ele é conectado, naquele momento ele é convidado a participar dos resultados dessa tão grande salvação. E isso altera toda a sua história, isso altera toda a sua vida. Se realmente você um dia foi salvo por Cristo, e assim eu creio, se um dia o Evangelho te alcançou, você de hoje em diante vai falar como salvo, vai viver como salvo, vai pensar como salvo. E esses 3 versículos, 2 versículos do qual eu li, fala de 3 aspectos da salvação, 3 áreas que a salvação nos toca, nos alcança. E eu gostaria de falar com você, a primeira coisa que eu aprendo é que a salvação atinge o nosso passado. Olha aí, está no verso 1 de Romanos capítulo 5. Olha que diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados, a palavra fala no passado. A isso nós chamamos, na teologia, na linguagem cristã, de justificação. Eu vou falar de 3 coisas hoje que se fala muito em teologia: justificação, regeneração e glorificação. As 3 áreas do qual o Senhor nos atinge. Ele atinge primeiro, a salvação nos atinge primeiro o nosso passado. Justificar, a palavra justificado, ela vem de absolver, de declarar justo, declarar sem culpa diante de Deus aquela pessoa que outrora poderia receber uma condenação. Depois da queda de Adão, toda pessoa que é nascido aqui, depois da queda, toda pessoa que é nascida, ela nasce debaixo de condenação. E não há alguém nesse mundo que consegue livrar sozinho, se não for pelo apoio, pela força e a graça de Deus. Todos estão debaixo dessa condenação. A palavra diz: o salário do pecado é a morte. E diz mais: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Porém nós que fomos alcançados por esse Deus que desceu até nós, fomos absolvidos, justificados por sua morte na cruz. Ele nos alcançou e pagou toda a dívida que era contra nós. A Bíblia diz isso. E ele lá na cruz pegou todo o escrito que era contra nós e rasgou, lembra do encontro? E expôs a vergonha os nossos pecados, encravando ele na cruz. Ele já nos absolveu, amém? Então nós não somos considerados justos por nossas ações. Nós não somos considerados justos porque nós vemos aqui, cantamos forte para Jesus. Nós não somos considerados justos porque nós trazemos alguém para ouvir o Evangelho. Nós não somos considerados justos porque cantamos, porque falamos do seu amor. Nós somos considerados justos única e exclusivamente por causa do amor dele, do tão grande amor de Deus. Você entendeu isso? Então justificação é tornar-se justo. E falando disso, eu me lembro da história de Barrabás. Barrabás foi o primeiro a receber os benefícios dessa salvação. Foi o primeiro a receber os benefícios da cruz de Jesus. Certamente Barrabás, a Bíblia não conta, mas certamente ele tinha família. Certamente ele tinha pais, não sabemos se estava vivos. Certamente tinha irmãos, talvez tivesse mulher e filhos. E se tivesse, talvez todo esse pessoal estivesse sabendo já que ele havia, por causa dos seus crimes e delitos, havia recebido uma condenação, e aquela condenação levava ele à sentença de morte. E talvez aquela família amargava a tristeza de ter um dos seus sentenciado à morte, e vivia aquela sentença porque ele estava preso. E de repente, num dia qualquer, a família triste, de repente alguém escuta:
sem esperar, abre a porta, quem está do outro lado é Barrabás. E se fosse a mulher, pudesse olhar, diz bem o que aconteceu. Ele diz, é Páscoa. E na Páscoa as pessoas sempre soltam um prisioneiro, e o escolhido de ser solto como prisioneiro fui eu. Mas ela pode olhar assim, mas e aquela condenação que estava sobre você? Ele diz, olha, alguém tomou o meu lugar. E se ela pudesse olhar ao longe, ela via no monte 3 cruzes, e no meio o Nazareno, o Cordeiro Pascal estava no lugar dele, e puderam ouvir de lá, está consumado, está tudo pago, passado apagado, ficha limpa, ninguém pode acusar mais do seu passado. Ele levou o meu passado, o seu lá na cruz. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Barrabás, ele é como se fosse um sinal daquilo que um dia nós fomos, porque nós tínhamos uma condenação sobre nós, estava essa condenação, mas Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar. Barrabás era um bandido, e como bandido ele não podia andar livremente na rua, mas depois que Jesus morreu no lugar dele, ele levantava o peito, estufava o olhar e andava livremente pelas ruas daquele lugar. Isso é justificação. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por Cristo Jesus. Você foi justificado. Não deixa mais, não sofra mais por causa dos seus passados. Não deixa mais ninguém sujar você por causa do seu passado. O seu passado já foi limpo por Cristo na cruz. Toda vez que Satanás tentar lembrar você do seu passado, você levanta a sua carta de liberdade da cruz e diz, está aqui, Jesus já pagou o meu passado, já pagou os meus pecados, e Ele me tornou justo, justificados. Tem justificado nesse lugar aqui? Todo salvo é justificado, tendo pois sido justificados. Então a justificação é isso, um dia você pela salvação foi justificado. A salvação também, ela toca a área do nosso presente. E está no texto também, em Romanos. Vamos lá. Romanos, a primeira parte do verso 2, diz assim: mediante quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Ele disse, estava falando de Jesus. Estava dizendo assim, de Jesus, mediante a qual pela fé obtivemos essa graça, pela fé. Então estava falando do presente. Estava dizendo por causa de Jesus, hoje Paulo estava dizendo, hoje nós recebemos essa graça, obtivemos isso. Falava do presente, e a isso nós chamamos, falando biblicamente, de regeneração. O que é regeneração? Regenerar é ser gerado de novo. Regenerar, ter um novo nascimento. E diz o verso, a Bíblia diz assim, o vento sopra aonde quer. Só ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é assim. O que é nascido do Espírito é Espírito, a Bíblia diz assim. Então há um novo nascimento no Espírito. Você é gerado novamente, a partir de que cada pessoa recebe Jesus dentro do seu coração. As coisas velhas se passam, e Jesus nos habilita a ter uma nova oportunidade, uma nova chance, literalmente uma nova oportunidade de vida, vida nova. Deus estende para mim, para você, uma nova oportunidade de vida. Não é maravilhoso isso, um novo nascimento? Quantas vezes você já nasceu? Uma ou duas? Quantas vezes você já nasceu? Quantos? Alguém errou lá, alguém falou uma. Quantas vezes? Duas. Porque quem nasceu 2 vezes morrerá uma. Quem nasceu uma vez só vai morrer 2. Você diz, pastor, o que é isso? É quem nasceu 2 vezes, é porque nasceu da carne e um dia do Espírito. E um dia vai morrer só essa morte física, porque um dia estará com o Senhor. Mas quem nasceu uma vez só da carne, um dia vai se arrepender de ter nascido. Porque se nasceu uma vez só da carne, não nascer do Espírito, não conhecer a Deus, um dia vai ter 2 mortes. A morte física e a morte espiritual longe de Cristo. Mas o Senhor estende a sua mão para justificar você nessa noite também. Você que me ouve, a regeneração, nascer de novo. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia diz que eu e você não provaremos a segunda morte. Só provaremos a primeira morte, que é a física. Aqueles que foram vivificados por Cristo não sofrerão a segunda morte. Seremos tirados antes de todo mundo ser condenado. Glória a Deus por isso. Essa regeneração, a nova vida que toda aquela pessoa que é nascida em Deus tem. E isso acontece o quê? Essa regeneração, ela promove ali um mudar de caráter, uma transformação de caráter. E também transforma os desejos antigos que nós tínhamos, mudando esses desejos. Isso é uma obra que só o Espírito Santo consegue fazer, trazendo uma nova natureza. Isso é obra de Deus. Aquele que é nascido do Espírito é espiritual.
Começa a falar das coisas espirituais. Não começa mais a se preocupar com essa terra. Não se preocupa mais se está mais bonito ou menos bonito. Não se preocupa mais se vai ter viagem. Não preocupa mais se o trabalho vai render muito, porque a vida dele não está mais ligada a essa terra. Porque quem é do Espírito é Espírito. Nós falamos sobre justificação e é tornar-se justo. Nós já entendemos. A gente não merecia, mas alguém fez com que eu e você se tornasse justos. E agora nós temos acesso com Deus. Regeneração é a parte de Deus em nós. Regeneração é uma nova vida no espírito, irmão, não é no físico. Eu queria ensinar bem isso para você. A nova vida não é no físico. Ninguém fica, aliás, quem encontra Jesus fica mais bonito, né, irmão? Não é assim? A hora que alguém ora diz assim: poxa vida, você parece que está mais novo, mais nova. Você diz: é Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que o coração reto aformoseia o... Aleluia. Você quer uma pomada boa para melhorar as rugas? Coração reto, vai melhorando aqui, ó, vai melhorando aqui, ó. É assim, irmão. Coração reto, a Bíblia fala isso, irmão. Passa esse creme da Bíblia, vai ficar jóia. Vai passar os anos, vai vir um pouquinho de ruga, mas cada vez mais a glória do Senhor vai estar brilhando no seu rosto. Alguém diz: que maravilha, parece que está sempre jovem. Essa é a graça de Deus. Regeneração, nascer de novo. Fomos gerados em Deus, isso no nosso espírito. Um novo nascimento, nascido de novo. Obra do Espírito Santo. O que é? O Espírito de Deus governando o nosso espírito, o espírito do homem. Esse espírito mau do homem que quer errar, que quer fazer as coisas ruins, é o Espírito de Deus governando sobre nós, trazendo equilíbrio. Isso só Deus pode fazer. Essa regeneração muda tudo à nossa volta, muda as coisas à nossa volta. A primeira coisa que ela consegue tocar, eu disse que a justificação atinge o nosso passado, que é a salvação, nos justifica. A salvação atinge o nosso presente, trazendo regeneração. E essa regeneração, esse novo nascimento do Espírito, ele atinge também o nosso corpo físico. Como? A pessoa que é nascida em Deus, a pessoa que é um salvo, ela passa a ser a habitação de Deus, santuário de Deus. Nós chamamos de templo, mas erradamente, porque o templo não é isso aqui. O templo não é feito por mão de homens. Aliás, Deus falou: eu não habito em templos feitos por mão de homens. Você pode ver que nesse templo aqui não tem santo na parede. Os santos ficam sentados, os santos ficam cantando, os santos caminham pela rua, porque nós somos travados e remidos no sangue de Jesus. Os santos são aqueles que vivem a vida separadamente. Então o templo do Espírito Santo é eu e você. Então nós somos santuário de Deus. E passando a ser santuário de Deus, Deus começa com essa salvação trazer os benefícios ao nosso corpo. Eu gostaria que você lesse lá, deixa marcado aí Romanos. Vamos lá, Mateus capítulo 12, verso 15. Mateus 12, verso 15. Aleluia, glória seja dada ao nome daquele que vive para todo sempre. Aleluia. Mateus 12, verso 15, glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia, esse verso é fantástico, irmão. Como que eu gosto da palavra de Deus. Como que eu gosto da Bíblia. Aleluia, quem achou diz glória a Deus. Olha o que diz aí, ó. 12, 15, Mateus. Diz assim: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão, e ele curou todos os doentes. Aleluia! Quem tem um encontro com Cristo, quem tem a salvação, além de ser justificado, ele é regenerado, há um novo nascimento no espírito dele, e o corpo passa a ter os benefícios do crédito, da cura de enfermidades. Por isso que eu e você pedimos: ore, 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 porque Deus é poderoso para fazer milagres, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para curar todas as doenças. Aleluia. Não teve, irmão, se tivesse alguém que tivesse em fase terminal aqui, não teria passado Jesus em branco, porque ele curou todos os doentes. Qualquer tipo de doença que tinha naquele dia, ele curou. Ele ainda, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para sempre. Jesus é o mesmo, ele ainda cura, ele ainda cura. E eu tenho um milagre lá em casa. Você tem um milagre por perto também. Você já recebeu essa cura no seu corpo também, amém? Graças a Deus, quantas curas, quantas restaurações, quantas vezes Deus guardou você e os seus. Aleluia. Eu falava do testemunho hoje do pai do Diego, eu falei de manhã. Toda vez que eu encontro o seu Laerto pela rua, às vezes eu brinco, ele está com o carrinho assim, colocando vara de pescar. Eu disse: ô seu Laerto, que milagre. Ele diz: graças a Deus, pastor. Porque eu cheguei a ver ele, eu e o Diego chegamos a ver ele lá na UTI. E eu vi o jeito que o médico estava falando, que o Diego diz: olha, se continuar assim, você sabe ser enfermeiro. E eu vi o rosto do Diego temeroso pelo pai. Eu disse: Diego, nós veio aqui para orar, nós vamos entrar para orar. Eu posso entrar? Ele disse: pode entrar, pastor. Entramos na CTI, cheio de médicos naquele lugar, e olhando as pessoas, eu cheguei: eu sou Laércio.
Ó, é o seguinte, nós estamos vindo aqui para combinar que quando o senhor sair daqui, nós vamos passar na Nativo e nós vamos comer um churrasco junto. Aliás, ele está devendo, né? Avisa ele. E eu falava com ele, eu vi que os médicos falavam assim: nós estamos orando pelo senhor e por toda a equipe médica aqui. O senhor vai fazer um milagre, Deus vai encher o seu pulmão, um dia o senhor vai estar de pé. E quem teve em UTI, irmão, sabe que não é fácil fazer oração, sabe assim? Porque eu fiquei 2 meses com o meu menino, eu dei tudo entubado, tudo ligado com fio. Você tem que crer além dos fios, daquele tubo que está lá. Você começa a falar como se a pessoa estivesse andando e viva. Porque quem crê, começa a olhar a pessoa caminhando e andando. E toda vez que eu encontro ele aí na rua, diz: graças a Deus, o Senhor ainda faz. Deus faz milagre, Deus alcança qualquer coração. Pode estar difícil o que for. Você pode estar numa UTI agora ouvindo essa mensagem. Você pode estar no corredor. Alguém pode ter dado um diagnóstico. Ei, eu quero dizer para você: o nosso Deus pode curar todas as doenças. Aleluia, aleluia. Ele cura mesmo, Ele é poderoso. O nome dEle é poderoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou para Ele todas as minhas, as suas enfermidades, todas as dificuldades Ele levou sobre Ele na cruz. Toma posse disso, receba isso na mão e continue orando, continue orando. Deus é poderoso para fazer um milagre diante dos seus olhos, amém? Deus é poderoso para mudar o diagnóstico, amém? Eu creio, eu continuo orando sempre pelo meu garoto, orando por aqueles que eu caminho. Nós oramos por tanto, e eu continuo vendo tantas pessoas saindo. Glória a Deus. Esses dias o pessoal veio agradecer com as pessoas que nós estávamos orando por familiares de irmãos que estão ouvindo agora lá em São Paulo, que estavam com Covid, entubados, está andando agora. Glória a Deus, aleluia. Deus é grandioso e poderoso. Aleluia. Além dele tocar no nosso corpo, Ele toca também na nossa alma. Eu gostaria que você pegasse lá 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro. Glória seja dada ao nome daquele que vive para todos sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem achou disso? Glória a Deus. Olha que está aí escrito aí, capítulo 1, verso 9. Olha que maravilha. Recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. O objetivo da nossa fé, o final, não é a gente ficar bem, não é a gente ter grana, não é a gente ter um casamento lindo, não é a gente fazer muitas viagens, não é o pessoal gostar de mim e de você. O objetivo final da nossa fé é a salvação das nossas almas. Esse é o objetivo final. Você é salvo, você está salvo. Porque não adianta nada, está tudo bem na sua casa, financeiramente, estiver legal, o pessoal gosta de você, você tem uma reunião de amigos. De nada vale se a sua alma não estiver salva. E a regeneração de Cristo, a salvação, ela atinge o nosso corpo, também a nossa alma. Tantas pessoas salvas em Jesus, que vivem a vida entristecidas, amarguradas e oprimidas. Tudo ainda porque elas não descobriram que a salvação trouxe junto com ela um pacote de presente, de vida abundante de Deus em todas as áreas. Porque Jesus diz: eu morri por vocês para que vocês tenham vida e vida em abundância em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua saúde, e no seu círculo de amigos, no seu coração, para viver em paz. Jesus não é aquele só que cura o corpo, não. Jesus cura também as feridas da alma. Jesus consegue curar as feridas da alma. Eu gostaria que você lesse comigo Isaías 61. A palavra de Deus é resposta para mim e para você. Ele quer curar a sua alma hoje, nessa noite, se você ainda não está curado. Isaías 61, aleluia, glória a Deus. Esse Deus poderoso está aqui para tocar o seu corpo, tocar a sua alma e deixar ela purificada em nome de Jesus. Olha que diz aí Isaías 61, do 1 a 3. Todos acharam? Diz assim, ó, falando de Jesus, o profeta Isaías falando sobre o dia do Senhor. E dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Olha aí, ó, Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, aleluia, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião,
que lhe dê em vez de bela coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Ele foi enviado a trazer alegria aos contritos de coração, a trazer liberdade aos cativos. Que maravilha! O mesmo Deus que cura o corpo pode tocar a sua alma. Irmão, eu estava falando num testemunho, eu falei há dias com uma irmã que ela teve um pedaço difícil na história dela. Ela com 4 anos perdeu o pai. E ela perdeu um pai, se fosse quando é por um acidente, por uma situação, ainda assim, a gente por um acidente é difícil, mas ela perdeu de um modo muito horrível. E eu me lembro da história e me lembrei quando ela publicou algumas fotos. Eu lembrava quando eu era garoto, depois eu encontrei ela na fé. Mas eu gostei da afirmação do coração dela, a hora que eu falei com ela, dizer: pastor, nós sofremos tanto, mas hoje eu entendo que foi um livramento. Porque eu e minha mãe sempre ia com meu pai, e naquele dia estava tudo certo da gente ir para o Rio de Janeiro. E ele disse: não, fica aqui, vai ter muitas passagens, fica aqui. Ele disse: se nós tivéssemos ido, nós tínhamos sido mortos por aquelas pessoas que roubaram o caminhão do meu pai e mataram ele. Foi um livramento, para que eu pudesse estar com a minha família hoje aqui na igreja, e contar que Deus guardou a minha história, e o Senhor Jesus curou, cicatrizou na vida dela, no coração dela, a perda de todo o tempo que ela ficou sem o pai. Quem podia fazer isso por ela, irmão? O pastor podia fazer isso por ela, o líder de célula podia fazer isso por ela? Ninguém. Só quem pode sarar as feridas da sua alma é Cristo Jesus. E a regeneração consegue cicatrizar as perdas, consegue cicatrizar aquilo que ficou para trás. Quantas pessoas abusadas, marcadas, quem pode tirar essa marca, se não for do céu, da graça de Deus, cicatrizar no coração as dores e as marcas que foram sofridas? Jesus curou a todos os doentes, Ele ainda cura. Quantas pessoas vivem em depressão? Depressão é excesso de passado. Eu não penso você que eu vou livrar você da sua depressão somente com uma palavra aqui, mas eu tenho certeza que essa palavra aqui pode tirar você dessa depressão. Sabe por quê? Não chore mais pelo seu passado, você já foi justificado, você não está mais lá, você não precisa pagar mais nada. Você pode talvez ter a culpa na mente, mas a culpa real não tem mais, Ele pagou, você não é culpado mais diante dEle, aleluia. Então não viva mais sofrendo pelo seu passado, e não faça ninguém sofrer, porque se um dia eu falei para você que Ele rasgou a toda a dívida, escrito de dívida que era contra nós, os nossos pecados, os nossos erros, um dia Ele rasgou, Ele também rasgou as dívidas daquele que fez você sofrer. Perdoa aquela pessoa também. Não sofra mais pelo seu passado, e não faça ninguém sofrer pelo seu passado, porque Ele perdoou você, e perdoou aquela pessoa que te feriu também. Ele perdoou aquela pessoa que abusou de você também. Se ele um dia procurou a Cristo, Ele tem perdão para ele também, porque perdão não se pede, perdão se espera até que a pessoa dê. Perdão se dá incondicionalmente. Não espere ninguém pedir perdão para você. Isso aí é coração que não foi regenerado. Estou esperando fulano pedir perdão. Isso não é coração de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo diz: ainda que aquela pessoa me pecou contra mim, eu já decido no meu coração perdoar ela. Perdão incondicional. Pastor, o senhor não sabe o que eu sofri. Eu estou dizendo para você de coisas, vidas marcadas. Um dia também a minha vida foi marcada. Eu resolvi no mesmo dia perdoar a pessoa. Perdoar. Resolva hoje, não sofra mais pelo seu passado. Esteja regenerado, que a salvação consegue atingir o seu presente nos dias de hoje, trazendo uma nova regeneração, um novo nascimento. Tem pessoa que vive de ansiedade. Se depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, é medo do futuro. Mas eu quero dizer para você: não sofra mais pelo seu futuro. Por quê? Porque no futuro Jesus já está, e Ele está tranquilo lá. Ele guarda o seu futuro, e tudo vai bem. Porque quando a gente vive de ansiedade, eu gosto de falar algumas coisas. Olha o que acontece. A pessoa ansiosa, olha o que acontece no corpo dela, ó. Uma pessoa que vive de ansiedade, olha os efeitos da ansiedade no corpo. O cérebro, dores de cabeça constante, sentimento de desespero, a pessoa não tem mais tranquilidade, falta de energia, nervosismo e raiva, irritabilidade, problemas de memória, de concentração, dificuldade na hora de dormir. Pessoa ansiosa. Coração, falei do cérebro, coração, batimentos acelerados, palpitação, hipertensão arterial, maior risco de ataque cardíaco. Olha o que a ansiedade produz no corpo, no estômago: náuseas, dores de estômago constante, azia, refluxo, aumento da diminuição do apetite, a pessoa não consegue comer. No pâncreas, risco maior para o aparecimento de diabetes, pessoa ansiosa. No intestino, diarreia,
constipação intestinal, prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, uma pessoa ansiosa, no sistema reprodutor das mulheres. Podem ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos, com a redução do desejo sexual. Nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides e queda no desejo sexual. Irmão, se você não deixar Deus transformar a área da sua vida, se você não deixar o Espírito Santo de Deus regenerar você de dentro para fora, a sua família vai sofrer, o seu corpo vai sofrer. Talvez seu marido tenha sofrido, talvez a sua esposa tenha sofrido por causa da ansiedade. Tudo porque você não deixou ainda Cristo tratar áreas da sua vida. Ele está aqui hoje, nessa noite, e pode tocar a sua alma, curar ela de uma vez por todas. Porque é Ele mesmo que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis para vocês descanso para vossas almas. Há um descanso na alma, há uma cura, e está nele. Porque toda pessoa que traz sobre si inferioridade, culpa, amargura, encontra no Espírito de Deus uma nova oportunidade de sentir uma vida livre e viver em paz, uma vida feliz, amém? A salvação toca o nosso passado, justificação. A salvação toca o nosso presente, regeneração. E ela toca o nosso futuro também. Lá na palavra que eu li, Romanos capítulo 5, de caminho para o final. Romanos capítulo 5, você está guardado aí, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 2. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Romanos 5, 2, a parte B do versículo, diz assim: depois daquela, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Além de sermos justificados por Deus, sendo pois justificados por Deus, temos paz com o Senhor Jesus através de Cristo. Estamos no presente recebendo essa graça. Nós temos em nós a esperança de um dia ver a glória de Deus. Sabe o que é isso? Depois que você nasce de novo, depois que você é salvo, a sua mente começa a ficar, a sua cabeça começa a ficar na glória, no céu. Só pensa lá. Porque a pessoa depois que ela, a isso nós chamamos de glorificação, justificação, regeneração, glorificação. Depois de que uma pessoa se desenvolveu, aprendeu a desenvolver a sua vida em Cristo, a santificação, a santidade, ela vai buscando a salvação. Isso é um processo de santificação, é abandonar o pecado dia a dia. A pessoa que resolveu um dia viver assim, desenvolvendo a salvação, abandonando o pecado, ela é candidata a viver a eternidade com Cristo para sempre. Aleluia, a morar um dia com Cristo. E o versículo diz isso, eu gostaria que você pegasse 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses diz isso, olha aí, ó. 1 Tessalonicenses, aleluia. Palavra de salvação hoje para a sua vida, glória seja dada ao seu nome. 1 Tessalonicenses 4,16. O dia glorioso, isso, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 e 16. Todo mundo achou? Olha o que diz aí, ó. Verso 16 e 17. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre com o Senhor. Aleluia. Breve esse dia chegará. Não importa o que esteja acontecendo na sua história, você já foi justificado. Ele perdoou as suas dívidas. Você era Barrabás, eu era Barrabás. Ele tomou o meu e o seu lugar. Regenerados. Uma pessoa regenerada tem uma vida nova. Fala como que alguém espiritual, pensa como alguém espiritual. Deus agiu uma nova vida no espírito dele. É uma nova vida no corpo, na alma, no espírito. Coisa que ele não gostava, que era coisas que não faziam importância, que era orar e falar com Deus. Não tinha importância para mim. Quando aos meus 16 anos, tudo que eu fazia era descer lá no CRO, no Delta, em tantos outros lugares, e não tinha nem o Delta Tica, era o Delta lá, era horrível lá. E nós ficava cantando tanta coisa lá com 16 anos. Mas um dia essa graça me alcançou, e tudo aquilo que não era importante para mim, hoje para mim é ouvir a voz de Deus, adorar a Deus, falar da sua palavra. Uma pessoa nascida de novo é tocada no corpo, na alma e no espírito, e ela começa a ter a sua vida, a sua mente nos céus. Porque a Bíblia diz que o dia chegará, irmãos. Essa semana uma grande autoridade religiosa tomou uma posição
todo mundo está sabendo. Ele tomou uma posição que é drástica. Ô pastor, mas tomou uma posição que já acontece no Brasil. Já é liberada a união estável, a estabilidade da união civil aos homossexuais. Sim, mas quando uma grande autoridade se posiciona, tudo muda. Tudo começa a ir para algum lugar. Agora eu quero dizer para você, não era para os crentes verdadeiros ficarem abismados. Sabe por quê? Porque isso é pano de fundo para a volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que um dia vai todo mundo, o sistema vai ser juntado, sistema religioso, político, econômico, vai ser juntado uma nova ordem mundial, e alguém vai aparecer e vai dar uma solução para as coisas rapidamente. Eu não estou dizendo se vai ser os Estados Unidos, ou aquele outro país. A Bíblia não diz que é uma pessoa, a Bíblia diz que é um sistema. E a Bíblia diz que a pessoa personificada do anticristo vai trazer um sistema e vai trazer paz. Quando ouvires rumores, paz, haverá repentina destruição. Jesus está à porta, meu irmão. Jesus está à porta. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que Jesus voltará e a sua volta será audível, todo ouvido ouvirá, porque é o som da trombeta. Nós vamos escutar, irmão. Você vai estar trabalhando, de repente escuta uma trombeta, alguém disse: o que é isso? Você diz: é o meu Senhor que está me chamando. Chegou a hora da igreja subir. É a trombeta dos anjos, dos arcanjos. Ele vem buscar a sua igreja. Será visível, a Bíblia diz que todo olho verá. Será repentino, a Bíblia diz que assim será como era nos dias de Noé. Comiam e bebiam e davam-se casamento, e eles não viram, de repente veio a grande chuva. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Será repentina como um ladrão, porque se todo mundo soubesse a que hora o ladrão viria na noite, ficaria vigiando e não deixava roubar a sua casa. Assim também será a vinda do Filho do Homem, a hora que não saibais. Ela será também sem ninguém esperar. Ninguém vai poder escapar, porque a Bíblia diz que atingirá todas as coisas, mas a Bíblia diz também que ela será gloriosa. Ele descerá nos ares, chamará a sua igreja, julgará as nações da terra, grandes e pequenos, e ele reinará para todos sempre. Essa salvação alcançou a minha vida, o meu passado, mudou o meu presente, e nós olhamos para o futuro junto com ele. Amém? Você recebeu essa salvação também? Aplaude aquele que vive para sempre. Glória a Deus. E eu pergunto para você agora: você se sente salvo? Você se sente salvo? Alguém salvou você? Glória seja dada ao nome daquele que um dia estendeu as mãos nas cruzes e salvou a mim e a você. Você pode ficar de pé onde você está? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar um pouco ainda o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse comigo. Depois você ouviu essa palavra, a palavra de salvação. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu com você no seu coração? Essa salvação já alcançou o seu coração. Essa salvação alcançou a sua vida. Essa salvação alcançou a sua família. Fala com Deus, fala: Senhor, eu não sabia tanta coisa que eu ouvi hoje, Senhor. Tanta coisa ainda eu trazia dentro de mim, da minha alma. Tanto aperto, tanta falta de perdão, tanta amargura, tristeza, opressão. O cristão não é para viver assim. O cristão não é para viver a vida triste. O cristão, ele sabe que a vida dele foi justificada. Os pecados dele já foram apagados e pagos. Todo o passado, não viva mais sofrendo pelo seu passado. O verdadeiro cristão tem o seu presente regenerado, nova vida. Cristão gerado novamente no Espírito. Deus mudou a sua história. Deus mudou a sua história de vida. O cristão verdadeiro vive com a vida glorificada, olhando para o céu, que logo o Senhor voltará. Logo o Senhor trará conosco a sua graça. Um dia nós encontraremos. Que maravilha! Quem está em Cristo tem liberdade no seu coração. Quem está em Cristo tem um ambiente de paz, de graça, de glória. Você pode glorificar a Ele onde você está. Glória seja dada àquele que vive para sempre.